galerinha, eu disse que ia ser rápido, né? Eu disse que ia ser rápido. Retornamos, gestão de pessoas aí na área, hein? Para vocês, meus queridos alunos em recursos humanos, qual é o tema hoje? Qual é o tema hoje? Qual é o conteúdo? Suprimento de pessoal, análise, descrição do cargo, como é que a gente tem que trabalhar esse recrutamento e seleção, gente. Olha aí, vamos para cima? Olha a Fátima Campelo Matos aí junto com a gente. Valtério está dizendo, estamos aqui. Bota quem é que tá aí. Eu quero saber se a Cássia Brenda tá aí, se a Alana, se a Franciele, se a Érica. Eu quero saber se essa galerinha tá toda aí, hein? Quero saber também se o pessoal de Buriti dos Lopes está aí, Curral Novo também. Quero saber se Manuel Emídio, Pau d'Arco, São Julião também está aí junto. Bota aí que a presença é você dizer assim, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá bom? Retornando, meus queridos, nós paramos, ó, em relação à questão do recrutamento e seleção, certo? O recrutamento e seleção interno, especificamente. Nós temos 3 tipos: movimentação vertical, movimentação horizontal e movimentação diagonal. Teacher, como é que é isso, teacher? Então vamos lá. Movimentação vertical, a ascensão de um nível para o outro. Então seria o quê? Se é vertical, vou fazer aqui uma pirâmide bem pequenininha, tá? Bem pirrototinha para vocês. O nível operacional está aqui, ó. OP. O tático está aqui, ó. TAT. E aqui está o estratégico. Certo? Pronto. A ascensão do nível hierárquico vertical seria do operacional para o tático. Do tático para o estratégico. Então, essa é a vertical, né? Ó, subindo. Vertical. Então, é uma ascensão. No horizontal, a transferência é de departamento. Sem ascensão. Ou seja, não tem isso, tá, professor? Não. É dentro, por exemplo, só do tático. Certo? É só dentro do tático. É dentro do operacional. Então, é de departamento. Você sai do tático, né? Você é um supervisor do marketing, por exemplo. Você é um supervisor do MKT, do marketing, e vai ser um supervisor da logística. Opa! No mesmo nível tático. E o diagonal, teacher? E o diagonal? A transferência é com ascensão em nível hierárquico. Só que é um diagonal. Pois é. Só que entra da seguinte situação, ó. Vou dar o mesmo exemplo. Você sai do tático do marketing, certo? E sai da gerência e vai para uma ascensão em nível diagonal. A palavra diagonal, ela faz assim, né? Ela não é vertical. Você vai, por exemplo, para uma direção de logística. Você tem uma transferência de ascensão de nível e você vai de forma diagonal. Você sai de uma unidade estratégica de negócios, que é o marketing, e vai para a logística, só que na direção, ou seja, você sai de um nível para o outro e você vai para um outro setor, por uma outra unidade estratégica. Todavia, gente, o fator é que o diagonal tem ascensão. O vertical tem ascensão. Qual é o único que não tem? O horizontal. O horizontal não tem ascensão, certo? Então, esse é um recrutamento interno que pode ser feito para valorização de quê? Dos talentos. Dos talentos, meus queridos, internamente valorizando quem está lá dando sangue. Mas atenção, neste mundo competitivo, você tem que empregar esses desejos dos talentos e trabalhar a marca do empregador. Você representa e constrói a marca da empresa. Você é a empresa, você é a cultura. Tem que saber que tem que estar assumindo riscos constantemente, pela empresa principalmente. Olha só. Só que tem outra situação, no recrutamento e seleção, destaca-se o quê? As áreas que você pode atuar de forma estratégica, até mesmo para trazer sobrevivência para a sua função dentro da empresa. A gestão de pessoas, gente, tem
esta finalidade de atrair os candidatos internamente e externamente e abastecer constantemente o banco de dados de seleção de suprimento para pessoal. O recrutamento e seleção, ele funciona como uma ponte para o mercado constantemente, e o mercado precisa ser alimentado com os dados do RH, e há uma troca de informações. Isso vocês vão criando as redes de vocês ao longo da profissão de vocês. Mas lembre-se, nesse processo de recrutamento, eu tenho que mapear sempre a minha rotatividade, o meu turnover. O aumento, por exemplo, do quadro de funcionários, ela pode gerar, custos. E custos são sempre reclamados pelo nível estratégico. O aumento circunstancial desse quadro pode gerar isso. Resultado, custo é igual unhas. As unhas, gente, todo mês você tem que cortar. Então, a busca por cortar unhas e cortar custos, ela é ad infinito também. Lembra das unhas quando tiver que cortar custos, tá, gente? Porque você vai ter que cortar as unhas todo mês, né? Primeiro é para cortar. Sei que as mulheres não cortam unhas, mas elas aparam a unha, né? Pessoal de Pau d'Arco aí dizendo que tá aí, de Porto também, pessoal de Manuel Emílio, quer saber o restante da galerinha, pessoal de São Julião, de Curral Novo, Buriti dos Lopes, eu quero saber se ainda estão aí ainda, hein? Mas a sequência desses tipos de recrutamento tem os meios internos que eu posso começar a levantar os potenciais. Os avisos, os comunicados de vagas previstas já para criar uma expectativa nas pessoas. A comunicação interna, que é dirigida aos gerentes, eles vão espalhando nas suas equipes. O banco de recursos humanos disponíveis, onde eu posso entrar em contato com cada um. Os encontros com as pessoas internamente dentro da empresa, onde o propósito vai ser divulgar e falar um pouco das vagas, fora a divulgação periódica dentro das empresas acerca dessas vagas. Ora, você percebe que com o passar do tempo, a situação aí do recrutamento interno, gente, ela vem na perspectiva de promover aqueles que estão sendo transferidos, quer seja diagonal, quer seja vertical, quer seja horizontal. O reconhecimento também vem aí atrelado ao recrutamento interno, né? É uma forma de reconhecimento. Opa, se é uma forma de reconhecimento, saibamos que irão ter vantagens? Sim, você economiza em relação ao recrutamento externo. Você está mais rápido, porque a pessoa está lá dentro, já está adaptada à cultura, é mais confiável, você monitora ela, já tem todos os dados dela, gera motivação para a pessoa que está lá dentro. Possibilita você utilizar recursos de treinamento já ampliados, porque essa pessoa já tem toda a ideia da missão, visão e valores da organização. Gera um mérito, gente. E, principalmente, a meritocracia como uma competição interna saudável, ou seja, aquela competição que faz motivar as pessoas a crescerem. Em toda empresa, se tiver isso, você pode ter certeza. A competição vai valorizar os profissionais. Só que quando eu parto para uma situação que eu vejo que internamente não tem, o recrutamento externo vai ter que ser a solução. E aí eu vou atrás dos anúncios de jornais, e aí eu vou atrás das consultorias de recolocação de profissionais, das agências de recrutamento, do contato com as escolas técnicas, com as universidades, com as faculdades, tá? É esta situação que você tem aí começando a visualizar. Porém, eu terei também desvantagens no recrutamento interno. O RI aqui, gente, interno. Recrutamento interno. Certo? Ok. O que acontece? Olha a desvantagem. Impede a entrada de ideias novas. Isso quer dizer o quê?
que eu corro o risco de manter um ciclo vicioso. Os vícios que muitos funcionários, colaboradores antigos têm e eles não vão ser quebrados. Eu incentivo o conservadorismo, ou seja, mostro a ideia de que não quero mudar, e também o remanejamento pode prejudicar, porque eu posso tirar um problema de um local, resolver um local, e aquela pessoa que saiu daquele local, a saída dela pode ser um problema. Então, a desvantagem tem que ser analisada também. Relação de custo versus benefícios. Relação de custos versus benefícios. Todavia, meus queridos, vejam que nos processos de recrutamento e fontes de recrutamento, este processo de recrutamento, ele sai na frente em termos de ser um dos principais sistemas, subsistemas de gestão de gente. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu vou ter que ter a emissão de requisição de pessoal, a aprovação pelo chefe, a análise do perfil desejado pelo candidato, o início do processo todo vai ser feito por você, gestor de recursos humanos. As fontes vão ter que ser comprovadas e, principalmente, os acordos com escolas de nível superior e entidades de colocação, recolocação de colaboradores, de funcionários, de profissionais, precisam estar ali atualizadas, assim como as agências de emprego e os apoios também ao próprio colaborador, ao próprio candidato à vaga, também tem que estar em conexão com o que a empresa quer. É aí que no recrutamento externo você vai ter que aplicar algumas técnicas. Primeiro, entendendo que você vai ter que ter armazenado os candidatos que você já buscou em outras oportunidades, as indicações, todos catalogados, e divulgar por meio de quê? De cartazes, anúncios em sindicatos, entidades de classe, em universidades, por meio de palestras, até mesmo em congressos, em viagem, fazer a divulgação, porque o que acontece nesse momento é que tem que haver uma cooperação mútua. O recrutamento, gente, ele faz parte muito também do uso da tua capacidade de ter, networking. O networking como rede de relacionamento, networking, tá? A rede de relacionamentos, quanto mais pessoas você conhecer da área também, mais fácil vai ser você recrutar as pessoas para aquela situação, para aquele cargo. Então, dentro desses fatores que contribuem ao sucesso do recrutamento, o destaque para as primeiras impressões, o trabalho contínuo de aplicação de programas de treinamento, a seleção em si, sendo trabalhada numa ideia básica, constituída por cada um dos agrupamentos sociais, onde você tem um contato com as pessoas na sociedade. O avanço em relação a esse recrutamento externo, ele mostra que eu tenho tanto vantagens como desvantagens. Eu trago aí as vantagens, gente nova no pedaço, trazendo e quebrando o ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Essa inovação, ela vai vir com novas metodologias, novas ferramentas. O treinamento ali vai ser aproveitado também para dar uma reciclada na turma que está já internamente. As desvantagens do externo é que você compromete a motivação da equipe. Por quê, professor? Porque vai ter muita gente insatisfeita porque chegou alguém novo. E você acha que tem alguém que vai dizer, que vai falar o seguinte: eu poderia estar nessa vaga se me valorizassem mais. Ou seja, sempre vai ter gente insatisfeita. Gera insegurança dentro da organização, com um clima organizacional, claro, de uma certa forma tem esse fator negativo. Aumenta o custo operacional e é mais lento também, sim, porque é demorado você encontrar a pessoa certa para o lugar certo, usando as ferramentas certas. Toda vez que você entender que a seleção do processo é uma comparação
e você puder estudar os requisitos do cargo a ser preenchido com as pessoas e com o perfil adequado para as vagas, você vai compreender mais ainda o quão é importante esse recrutamento e seleção, minha gente. O recrutamento hoje, ele mudou e muito, porque o online hoje é uma realidade, não é mais uma coisa que pode acontecer ou não pode acontecer. Na verdade, é um procedimento. 50% dos recrutamentos, gente, estão sendo feitos agora também online, pela internet ou pela intranet, internamente, onde o candidato entra dentro do sistema da organização. Eu vou ter maior amplitude, maior velocidade, rapidez, agilidade, e eu vou poder estar entrando em contato mais rápido com as pessoas. Opa! Então é aí que essas técnicas de seleções precisam ser apuradas. Porque no meio digital que nós estamos vivendo, por exemplo, a triagem, neste contexto de cooperação, é o primeiro passo para você estabelecer uma conexão com o mercado. O segundo entra o preenchimento da proposta, as pessoas que têm o requisito para isso. O terceiro, você checar as referências daquele profissional, quer seja escolar, na faculdade, profissionais, quer seja de carta de recomendação, por exemplo. Toda a aplicação de teste ela tem que ser feita em toda a seleção de candidato. Eu vou ter sempre, meus queridos, saibam que você vai ter português e matemática como uma das principais provas que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que fazer e vocês vão ter que aplicar nas pessoas também. Então, vocês vão ter que ter a matemática e o português muito bom, né? Para poder você avaliar as pessoas. Todavia, nessa concepção de técnicas de seleção, entra a parte comportamental, que é a entrevista de personalidade. O candidato ele vai estar se adequando à missão, visão e valores da organização. Isso pode ser feito através de uma simulação, por exemplo, você fazer um teste, você fazer ali de forma verbal, mas algumas ações de simulação de como aquela pessoa pode aplicar o conhecimento. Aí entra uma simulação por meio lúdico, que é a dinâmica de grupo, onde você envolve muitas pessoas, envolve inclusive as pessoas que vão trabalhar com aquele candidato. Hoje é utilizado isso, para que as pessoas vejam e possam dar opinião acerca daquele candidato, se seria uma boa trabalhar com ele ou não. Professor, então quer dizer que já está se usando essa situação? Sim, porque aí eu estou tentando adaptar às situações que vão acontecer do dia a dia. A dinâmica de grupo vai vir contextualizada e vai vir sendo apresentada. Mas eu posso entrar em uma outra seara, que é o recrutamento misto, meus queridos. O recrutamento misto, ele tem uma outra concepção. Vejam bem, ele traz o interno e o externo simultaneamente. Olha só, o interno e externo, eu busco o quê? É feito primeiro uma busca pessoal dentro da empresa. Caso não exista, eu parto para o externo. Ok, simultaneamente. Eu posso fazer uma busca no mercado e depois, não encontrando, eu vou para dentro treinar alguém. Por quê? Porque se eu vou externamente, é porque eu já sei que não tem ninguém. A ênfase profissional vai ser a verdadeira máxima aqui. Porque se eu vou já direto para o externo, gente, é porque eu já sei que não tem ninguém internamente. Então é por isso que eu vou oferecer um treinamento para quem está dentro, para quem quer assumir. Vou já contar um caso sobre isso. O interno e o externo, você olhou para dentro, não tem simultaneamente, você vai olhando para o mercado e vai vendo aonde chega mais rápido, de onde chega, se é do interno ou externo. Mas falando, por exemplo, desse recrutamento misto, que eu quero que você preste atenção aqui a mim, olha só, o externo e o interno. Por exemplo, no segmento de panificação, o que está ocorrendo? Existe uma função na panificação que está deixando muito a desejar em relação à escassez de profissionais. A maioria dos empresários da área de panificação está tendo dificuldade muito grande, mas muito grande, em relação à contratação de pessoal para a produção. Produção de pães. O padeiro. Aquele que vira à noite,
fazendo pão para você ter o pãozinho 5 horas da manhã. A escassez, gente, é grande. Ao ponto do quê? Ao ponto de algumas grandes empresas, os grupos grandes de panificação, eles estão começando a qualificar pessoas que estão dentro da empresa, mas que não são padeiros. Por quê? Porque se eu tenho um padeiro que ele já está fazendo lá, ele já está cansado durante muitos anos, porque não é fácil, né? Virar à noite constantemente trabalhando. Tá? Por mais que a pessoa seja resiliente, ela vai sentir, porque a fisiologia do ser humano, ela vai tentar se adaptar, mas ela não consegue. A questão da luz durante o dia, né, faz com que as pessoas, por exemplo, não consigam dormir. Então, isso desgasta muito. Você perde o sono constantemente. Então, essa profissão ela é muito desgastante. Ela tem uma taxa de insalubridade muito grande. O que é isso, professor? É um desgaste muito grande daquela pessoa, da qualidade de vida daquela pessoa. Então, a própria Federação da Indústria do Piauí investe nos cursos de padeiro, por exemplo, porque é uma profissão que está sendo disputada a tapa no mercado, gente. Tá? Agora, entenda um fator aí. Se as empresas não começarem a se mexer, como algumas delas já estão se mexendo, em relação a ir primeiro para o externo, né? E esse externo, já verificando que não tem internamente, mas recua para o interno, investindo em treinamento e aumentando os benefícios para esses profissionais que precisam, esses profissionais verdadeiramente precisam ganhar bem. E aí é que entra o diferencial, porque algumas empresas estão melhorando a questão financeira e dando suporte também em outras áreas para que elas não possam ficar na mão. Porque muitas empresas, por exemplo, durante a pandemia, fecharam porque as pessoas, além do isolamento, elas tinham que estar dentro das empresas, fazendo ali, virando noite, trabalhando na produção. Então, é uma profissão em escassez. Outra profissão que está acontecendo uma escassez muito grande e que vocês podem ter uma sinalização aí, que é uma área que é muito valorizada, é a área de finanças, gente. Está sendo disputado quem tem especialização na área de finanças a preço de ouro. As empresas estão tirando, gente, de outras empresas, colaboradores da área de finanças, para trazer para suas empresas, fazendo o chamado trabalho de headhunter. O headhunter, que é de caçador de talentos. O headhunter é aquela pessoa que vai buscar lá e oferece uma melhor proposta. Porque na área de finanças poucas pessoas querem, é uma área estressante, é uma área que você tem que estudar muito, mas que você tem que ganhar muito. Só para vocês terem ideia, o ano passado, durante a pandemia, a gente foi fazer o recrutamento, que a gente começou em janeiro e só acabamos em dezembro, fazendo o recrutamento em um ano para um profissional da área de finanças. Só para vocês terem ideia o quanto durou para se preencher. Professor, mas não é porque a empresa era muito criteriosa, não? Não, porque é um setor e era um cargo, gente, extremamente sensível, não é? Então, tem essa situação acontecendo em determinados cargos que você vai recrutar e selecionar. A área de finanças é delicada, porque exige o quê? Além da expertise, os macetes relacionados à questão de valores, mas também a confiança por parte da direção. Porque está envolvendo dinheiro. E se está envolvendo dinheiro, vai ficar condicionado a uma confiança prévia para que isso se consolide durante a execução da atividade. Entendeu? Então, existem algumas funções que vão ser delicadas. E que por mais que você tenha um banco de dados, isso vai ser primordial você ter, né? Mas, por exemplo, eu posso dar outro exemplo de uma outra empresa. Nós estamos fazendo o recrutamento interno para alguém que iria assumir a controladoria interna da organização. Ou seja, pegamos uma colaboradora
E aí é um caso delicado, porque a gente vai fazer esse recrutamento. Você cria expectativa, porque você começa a aplicar testes naquele colaborador, ele já se visualiza dentro daquele cargo, tá? Mas a gente deixa sempre claro que pode ser que ao final da etapa de recrutamento interno, essa pessoa não se mostre habilitada para preencher aquele cargo. Aí já foi gerada a expectativa. E se a pessoa não souber lidar com a frustração, ela pode cair em declínio e até sair da empresa. Foi o que aconteceu com a colaboradora. O que aconteceu? Nós começamos a fazer os testes. Tecnicamente, ela era imbatível. Era a pessoa a assumir a controladoria dentro de uma organização. Imbatível. Dominava tudo, tinha um perfil analítico, tudo, tá? Mas, quando fomos para os testes psicológicos, alguns testes, e esses testes, gente, são subjetivos, não é? São subjetivos. Mas eles deixam uma pulgazinha atrás da orelha. Quem decide recrutar isso internamente e dizer, eu coloco a minha mão no fogo para essa pessoa? O diretor ou a diretora, tá? Olha o Francisco aí dando bom dia aí, a 8h41 da manhã, tá vendo? Pois é. Resultado, nessa contratação interna, olha qual era a função era controladoria. A pessoa, tecnicamente, ela atingia a todos e até superava alguns critérios. Quando foi na questão comportamental, não. Por quê? Deu uma probabilidade. O professor tem teste que vai dar probabilidade? Não quer dizer que a pessoa tem, ou vai ter, ou mas probabilidade de falha de caráter. Olha só. Olha só aí, confusão em relação a valores e princípios. Eita, professor, pois é. Aí você fica entre a cruz e a espada, não é? Porque, na verdade, quem vai decidir é o diretor. Moral da história, o diretor não quis, mesmo essa colaboradora tendo anos dentro da organização, foi uma pena, porque também ela se frustrou e não soube lidar com a frustração e pediu para sair. Certo? Mas esses testes, eles não são uma certeza, gente. O que eu quero colocar para vocês, eles estão feitos, mas eles servem para mostrar um caminho. Pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não aconteça nunca alguma coisa. Mas quem assume o risco de tomar a decisão de colocar aquela pessoa lá é quem é o responsável pela empresa, o proprietário. O proprietário disse que não. E aí, nós colocamos para ela de forma delicada, respeitosa, mas assertiva, que deu algumas inconsistências, inconformidades no teste psicológico dela. E isso, para ela, na verdade, disparou um gatilho. Então, ela ficou muito mal com essa questão comportamental. E isso acontece muitas vezes. Às vezes, a gente não está preparado para isso. Mas, principalmente, quando a gente não investe, por exemplo, nessa questão comportamental. Todos nós, por exemplo, precisamos de terapia para aguentar algumas situações. Não é? E essa situação foi uma situação realmente delicada e que ocorre muito dentro das empresas. Tá? Então, preste atenção em relação a essas situações comportamentais e técnicas. Seguindo, então, neste fator de socialização, que é papel do profissional gestor de gente, lembra disso, lembra dessa situação, ele tem que mapear essa socialização formal ou informal, o individual e coletivo, o uniforme e o variável. Lembra que essa socialização, ela traz aí, dando orientação e integração, fazendo com que a socialização informal coloque aí um novo trabalho a ser desenvolvido. O informal e o informal estão juntos ali, gente. O individual e o coletivo também. Se a pessoa não valoriza o coletivo, ela não vai poder saber lidar com as pessoas. Então, o uniforme variável, do mesmo jeito. A socialização variável, ela não prevê nenhum programa da empresa, mas ela pode ser estabelecida por quem? Pelo gestor de gente.
Opa, se ela é estabelecida pelo gestor de gente, eu sei que ainda tem mais coisa que eu posso fazer. Primeiro, mapear o que é seriado e randômico, o que exige, por exemplo, uma socialização seriada de papéis, que eu tenho que estar treinando os novos funcionários a estar se adaptando a situações que são totalmente diferentes da realidade dele. Os esforços e eliminações, por exemplo, o reforço a situações onde eu vou ter problemas, eu posso estar trabalhando os novos colaboradores a entrarem em situações e saberem lidar com características indesejáveis, mas que elas não prejudiquem o coletivo. Mapeando tudo isso, eu entro no fator selecionar realmente. Por que no fator selecionar? Porque antes eu fiz o quê? O recrutamento. Antes eu fiz o recrutamento. Poxa, esses modelos de seleção vão olhando para um candidato para uma única vaga. Eu estou colocando aquela pessoa. Eu vou selecionar vários candidatos para uma única vaga. Ou eu posso classificar na minha seleção vários candidatos para várias vagas. Isso me deixa mais à vontade, Mas tem pessoal colocando aí, mensagenzinha aí, ó, antes desse bom dia aí, meu diretor. Antes desse bom dia aí, tem uma mensagem aí, deixa eu ver quem foi que colocou essas mensagenzinhas aí. E a participação tá grande, hein? Manuel Mídio colocou a frase do dia. A vida só é dura para quem, rapaz, para quem é mole, aí. Exatamente, a turma não é brincadeira não. E ainda colocou quem é que tá aí, os grandes, os guerreiros, Kathleen, Caio, Dylan, Mariana, Giovana, Ellis, o Heber, Heber Lucas e José Hilton, a turma já chegando aí, causando aí com uma frase poderosa. Isso, foca aqui na seleção, porque na seleção você vai estar coletando, gente, informações sobre o cargo, entendendo que esses métodos de colheita é para você analisar e levantar o seguinte, tá, o que requisitos realmente preenchem, fazem com que aquele candidato preencha aquela posição, e tecnicamente são índices extremamente críticos, apontando as características que são desejáveis e indesejáveis. Situações onde você tem que estar ali buscando o equilíbrio do comportamental e do técnico. Fora que você tem que fazer requisições de pessoal, a análise do cargo no mercado e a hipótese de trabalho. Na requisição de pessoal, você vai olhar para o serviço para emitir uma solicitação para ocupar aquela vaga, a vaga vacante. Ok, você vai receber isso daquele responsável. E, junto com isso, os critérios e características, um formuláriozinho do que ele desejaria neste novo colaborador. Na análise do cargo do mercado, você vai buscar o quê? Quando a organização não dispõe sobre os requisitos, você vai ver o que tem no mercado, se é alguma coisa, se é algum cargo novo para você construir este cargo, esse requisito para o cargo. No caso de nenhuma das alternativas, por exemplo, que possam ser utilizadas, a hipótese de trabalho é você fazer uma previsão aproximada de conteúdo do cargo e que isso seja execuível na relação de ocupação. Vai estabelecer uma hipótese antecipada de que aquele cargo vai ter que ser criado e vai ter que ser preenchido, minha gente. Todavia, a seleção ela traz as suas vantagens e desvantagens também. As vantagens na seleção: eu tenho contato direto com o colaborador, olho a olho, tete a tete, cara a cara, que permite eu ver o comportamento, as reações dele, se ele está nervoso ou não, se ele analisa ou não. As desvantagens em relação à entrevista, tecnicamente, é entender que isso é uma questão subjetiva e que
vai ter que ter um somatório, principalmente para analisar a dificuldade em relação de candidato para candidato, se ele tem um treinamento e principalmente se quem está entrevistando é treinado para isso, se ele tem um conhecimento a respeito do cargo especificamente, porque ele tem que saber previamente. Então, são comportamentos que precisam ser adotados como critérios para selecionar gente. E nessa seleção de gente, eu entro com as etapas de entrevista, onde eu tenho o planejamento, a preparação, a execução, a avaliação do candidato. O planejamento eu vou sentar com todos os envolvidos e colocar as atribuições dos cargos. A preparação eu vou verificar quais perguntas, qual é o dia, que prazo eu vou ter e nesta preparação como é que eu vou executar, na hora, vai ser sentado aonde, em que sala. Na avaliação do candidato, eu vou colocar os critérios, se essa pessoa, nas provas, ela se saiu bem, comportamentais, técnicas, e eu vou verificando se ela está batendo com os requisitos que foram solicitados pelos que estão solicitando a vaga. Então, eu alinho tudo isso na entrevista, meus queridos. Fora que dessa entrevista eu tenho o modelo que é estruturada, ela vem padronizada. Como é que é essa padronização? É adequado de acordo com as perguntas que o nível estratégico estabeleceu que seria um padrão. Então, quem vai estabelecer isso, quem vai dar o pontapé inicial para dizer é isso ou não é isso, seria inflexível ou não a utilização de perguntas fechadas de acordo, principalmente, com a direção. Então, a direção, o nível estratégico tem que definir esse padrão juntamente com os recursos humanos. Eita, galerinha! É aí que você se aprofunda mais, sabendo que eu vou ter a entrevista que é desestruturada. Se eu tenho uma que já está planejada ali, desestruturada, a desestruturada ela vem sem planejamento. Uma já está estruturada, vem planejada bonitinha e tal. O entrevistador tem um papel que vai facilitar o início do processo ali. Ele vai desenvolver a entrevista com o entrevistado, mas faz poucas interferências e deixa a pessoa falar. E as perguntas abertas são decisivas. Por quê? Porque você vai escrevendo e vai tirando depois desse conteúdo que recebeu como resposta. Então, perguntas como você trabalharia dessa forma, o que você fez para sair da empresa, onde você acha que pode ser melhor, por que você está aqui nessa empresa, ou seja, perguntas abertas. Essas perguntas abertas para você tirar ali da desestruturada e também consolidar, por exemplo, entrevistas semi-estruturadas, trazendo os psicométricos que fazem uma comparação de padrões, trazendo aquelas perguntas abertas que trazem a questão do semi-estruturado, gente, que coloca o conhecimento aberto. Então, eu vou buscar o subjetivo junto, né, com o quantitativo. É o qualitativo qualitativo e quantitativo juntos. Então, é o quali e quant juntinhos. Entendendo que eu vou ter que levantar as aptidões deste candidato, que eu vou ter que mensurar sobre a capacidade dele, a aptidão voltada para o potencial daquela pessoa. A aptidão em relação que ela está querendo e que ela tem como competência e potencial. Mas a capacidade, ela está ligada ao quê? A prática, ao fazer, meus queridos. O fazer, a aptidão, ela está ligada ao potencial de ser, tá? O que ele é como potencial, mas o que ele faz é uma outra história. Capacidade de realização, não é? Os testes psicológicos e de personalidade, com essas simulações, são aqueles que nós já colocamos para vocês. Os genéricos entram com relação aos traços gerais de personalidade e temos os específicos, onde mostra se a pessoa tem equilíbrio emocional, se ela sabe lidar com as frustrações, que tipo de interesses ela tem,
o que a gente pode simular? Alguns testes, algumas dinâmicas de grupos, onde essas pessoas vão mostrar um possível comportamento. Isso tudo, gente, subjetivamente, tá? Isso tudo subjetivamente. Tendo em vista que nesse sistema de seleção, eu vou analisar por meio de algumas fases. No estágio único, a utilização de uma única técnica, como é que essa pessoa utiliza. Numa seleção de 2 estágios, onde eu posso verificar situações diferentes para ver como é que ela coloca em prática as competências dela. E em 3 estágios, ampliando tanto a competência técnica como comportamental, verificando como é que ela entra em equilíbrio durante a execução desse sistema de seleção. Todavia, o que nós vimos hoje, meus queridos? Primeiro, esse aspecto geral do processo de recrutamento e seleção. Vejam que as técnicas que nós colocamos aqui, de socialização, de inserção, de estar ali acompanhando o recrutamento, foi para que você entendesse que hoje, gente, a admissão, ela tem o fator técnico, mas o que te mantém é o fator do comportamento. O comportamento. E aí eu queria que vocês, ó, já de cara, fizessem um printzinho aí deste endereço e assistam esse videozinho aí, das principais diferenças entre recursos humanos e departamento pessoal, tá? Faz um printzinho aí deste endereço que fala e vem citando aí a análise e a descrição. Quando você tiver um tempozinho, você depois, né? Vai atrás e vê, rever. Quando tiver um tempozinho, vai lá e dá uma estudada nisso, hein? Dá uma estudada. E eu quero que vocês, ó, possam até ver quais são as principais diferenças no cargo de vocês, por exemplo. Pesquisem sobre a análise de cargo de vocês, aí a coerência em relação à questão interna, a questão dos salários, em relação ao que o departamento pessoal não faz. Vejam aí, podem até pesquisar no CBO, na Classificação Brasileira de Ocupação, tá, gente? Que está no site do Ministério do Trabalho, ó. Ministério do Trabalho. Corram atrás desta tarefinha, tá bom? Olhem aqui para mim, meus queridos, lembrem de uma coisa. É apenas o início. É apenas o início. Por quê? Nós vamos falar ainda muito de recrutamento e seleção. Mas tem uma coisa na cabeça. O recrutamento e seleção está ficando mais e mais detalhado. Certo? Então, os jargões, num processo de recrutamento e seleção, eles já estão sendo abolidos. Como, por exemplo, qual é o seu ponto fraco? Aí você diz, eu sou perfeccionista. Perfeccionista não é ponto fraco. Você tem que chegar para uma entrevista, por exemplo, realmente mostrando que você é transparente e que você é original. Então, quando você for gestor de gente, você vai buscar isso nas pessoas. Originalidade. Tá certo? Show de bola? Grande abraço, meus queridos. Fiquem com Deus, porque eu fui!